Aleluia. Irmãos, nós teremos dias aqui de derramamento do Espírito Santo. O profeta Zacarias, orando por Jerusalém, ele disse assim, que o entorno de Jerusalém seria como fogo, e no seu interior seria a sua glória. Eu profetizo que o entorno desse lugar seja como fogo, e que o interior daqui seja a glória de Deus. A glória de Deus vai se manifestar aqui. Queria lembrar para vocês o significado do que é igreja, para que serve a igreja. A igreja, a função dela é juntar o povo de Deus para adorá-lo. O outro papel é ensinar sobre Deus e a sua doutrina. O outro é socorrer as pessoas que precisam de ajuda e orientá-las. Agora, a vontade de Deus é que ele seja o centro do seu povo e que ele ande no meio do seu povo. E Deus quer ser o centro de tudo aqui. E ele vai andar aqui entre nós. Amém? Vivemos dias difíceis, dias que nós precisamos muito estar com a nossa mente e com nossos corações alinhados com a mente e o coração de Deus. Eu queria te pedir um favor nesses dias aqui, enquanto você estiver ouvindo não apenas a mim, mas a qualquer irmão que vier aqui falar. Pense não da terra para o céu, mas pense de Deus para a terra. Vamos pensar assim? Vamos ter como ponto de partida Deus. Porque Deus, ele é invisível, mas ele é real. Vou falar coisas básicas aqui no começo, para que seja o fundamento desse tempo aqui nosso junto. Quero lembrar que um dia você tinha um papel cheio de dívidas, todo sujo. Mas que Jesus pegou aquele escrito de dívida teu e limpou. E que hoje você tem um papel em branco diante de Deus. Não há pecado. Amém? Porque o sangue de Jesus é poderoso para te purificar de todo pecado. Amém? A outra coisa é que você esteja aqui se vendo como um papel limpo, porque o sangue de Jesus, a obra dele foi suficiente para fazer você ser santo. Amém? Nós dizemos santo, santo, santo. Mas um dia Deus olhou para você e disse santo, porque ele te justificou. A justificação é uma declaração forense que Deus fez para você. Ele te chamou de justo e te chamou de santo. Por favor, fale para sua irmã, você é santo. Você é justo. Então, a palavra de Deus diz assim: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos repetir? Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Tenha paz com Deus. Amém? Uma outra notícia boa que eu quero te dar é que Jesus fez uma oração por você. Pense nele por você.
Ele orou e pediu ao Pai, em João 17, o seguinte: Pai, da maneira com que tu me amaste, ame a eles. Não rogo apenas por estes, mas por todo aquele que vier crer em mim. Você crê em Jesus? Quem crê em Jesus, levanta a mão aí. Eu quero dizer para você que essa oração o Pai respondeu do seu filho. Você imagina o Pai não responder a oração de Jesus? Aquele que tudo lhe agradou? E ele ama a você como ama a Jesus. Amém? Porque o crédito de toda a obediência de Cristo na cruz, todo o crédito da obediência de Cristo, da Torá, de todos os 8.300 mandamentos, preceitos, promessas, ordenanças, juízos, todo o crédito da obediência dele foi colocado na sua conta. Sua conta tem um crédito, o mesmo crédito de Jesus. Por isso, você é filho, filha de Deus. Amém? Repita para o seu irmão, você é filho de Deus, você é filha de Deus aí. Deus ama a você. E Deus quer ter você perto dele. Quero dizer para você que o amor de Deus por você é inabalável. É um amor que não muda. É um amor irrevogável. É o amor de Deus por você. Eu quero te pedir que você receba essa palavra. Eu repreendo em nome de Jesus toda mentira na sua cabeça. Em nome de Jesus. Você é filho de Deus. A palavra de Deus diz que os olhos de Deus repousam sobre os justos. E os seus ouvidos estão abertos para ouvir as suas orações. Uma criança num berço, como é que o pai olha? Com um olhar de carinho, né? Imagine um bebezinho assim, bem lindo. Como é que o pai olha? Com aquele olhar de afeto. Deus te olha assim. Você é filha, filhotinha de Jesus. Você é filho de Deus, velho. Ô, velho, você é filho de Deus. Quase menina, essa filhotinha de Jesus. Quase menina, ô, rapaz, você é homem, velho. É. Então você é filho de Deus. Amém? Deus te ama. Ó, é uma coluna de uma verdade que não pode ser abalada na sua vida. Não deixe que nada abale isso. Deus te ama. Ele provou isso na cruz. Jesus foi para aquela cruz para deixar claro isso para você. O amor de Deus é um justo morrendo por você. Deus te ama. Amém? Você crê nisso? Você tem a certeza disso. E você tem a certeza que o amor de Deus foi derramado no seu coração através do Espírito Santo. É a prova. O Espírito Santo mora dentro de você. Amém? Você crê nisso? Há uns meses atrás, eu tive uma doença, apendicite, né? Fiz uma cirurgia. E aí eu falei para Deus, ó, se quiser levar, eu estou pronto. É só alegria misturada com felicidade. Você concorda comigo? Eu só pensei em Cristiane, João Pedro, Marília, tem Rachel agora, que é minha norinha, tem Levi, mas eu pensei em Manhinha, minha mãe. Se não fosse isso, só alegria, irmãos. Nós temos esperança. Amém?
Eu disse, eu vou me abraçar. Coroa da vida, coroa da justiça, coroa da alegria, coroa da glória. Só tem coisa boa. Nós temos esperança, amém? Que a glória de Deus seja com a sua vida. Você é salvo, amém? Imagine a logística de Deus de se fazer carne para morrer por você e você duvidar disso. Você é salvo. Amém? O Espírito de Deus, ele foi enviado para estar para sempre conosco. Sempre conosco. Estar para sempre é sempre. Os 7 olhos de Deus são 7 Espíritos de Deus espalhados por toda a terra. Está dentro e te olhando de fora. E o Espírito Santo está conosco para sempre. Você sabia que um dia você vai pegar um paletó de madeira? Você sabe o que é um paletó de madeira? Um caixão. Um dia que você vai estar todo invocado lá, ó, enfesado, sem querer falar com ninguém lá. E o pessoal chorando, e você não fala. Agora você tem a certeza que naquele dia que você estiver ali, uma pessoa está ali naquele caixão com você, o Espírito Santo, porque ele disse que era para sempre. Quando você for, para onde você for, o Espírito Santo está com você. Para sempre, é para sempre, porque nós vencemos a morte. Amém? Quem crê no túmulo vazio aqui? Sabedores que Jesus ressuscitou de entre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. A morte não tem domínio sobre você. Amém? Diga assim, sai morte. Sai, morte. Amém. Vem a vida. Vem a vida. Bom, você tem a vida de Cristo. Irmão, isso aqui é só a entrada, viu? O pessoal do relógio aí não valeu não, viu, João Nelson? Agora que vai começar. Aqui, agora, né? Bota aí. Irmãos, eu estou mais perdido do que cachorro em dia de mudança. Eu perdi a mochila. Eu disse, eu estou subindo aqui, parece que é a primeira vez que eu vou pregar na minha vida. É sério. Eu estava ali agoniado, de risco daqui, risco de lá. Eu disse, meu Deus, tenha misericórdia da minha vida. Eu vou tentar falar, eu não sei se eu vou conseguir. Tenha misericórdia de mim. É o seguinte, ó. Sendo bem honesto, o que eu vou trazer aqui tem algumas fontes de homens de Deus que eu queria que você não achasse que eu sou essa cocada preta toda, entendeu? Sou nada não, viu? O que eu vou trazer aqui, tiveram pessoas que estudaram, eu fui lá e olha, puxei. Está entendendo? Tem um tal de Alex McFarland, Larry Moyer, Dan Wallace e um tal de Hans von Schappenhausen. Aqui dá para falar esses nomes que estão precisando de alemão aqui, né? Então, eu tive que futucar alguns autores para poder trazer para vocês. E eu quero dar o crédito a eles. Amém? O que eu vou falar aqui é o que restou do Espírito Santo para trazer para vocês. Mas, irmãos, vamos orar. Põe a mão na cabeça de seu irmão aí, por favor. Senhor, queremos pedir que o espírito de inteligência, de conhecimento, que o espírito de sabedoria, de entendimento, que o espírito da graça e da súplica, que o espírito da profecia, Senhor, que é o testemunho de Jesus Cristo, caia sobre nós.
temos a segurança, Senhor, quando o Teu Espírito está conosco, porque Ele te glorificará e falará do que tiver recebido de Ti, Pai. Por isso, Jesus, fala aqui pelo Espírito, para a glória do nome de Jesus. Abre as mentes, Senhor, abre as mentes, libera as mentes, tira toda a preocupação, toda a mente dividida, traz concentração aqui, Senhor, para todos nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema que nós vamos tentar trazer aqui, se Deus permitir, é um tema que o Espírito Santo trouxe para mim, eu estando num grupo caseiro de dois irmãos amigos de Salvador, que é Pedro Paulo e Alexandre. Eu estava um dia, há uns anos atrás, no grupo caseiro desses irmãos. Então, o Espírito Santo, eu olhei para aqueles irmãos, tinha um tempo que eu não estava com eles. E quando eu olhei para os irmãos, naquele grupo caseiro, o Espírito Santo falou para mim assim, todo homem tem que ter senso de origem, senso de identidade, senso de localização e senso de destino. Aí, inspirado ali, falei, né? O Senhor estava trazendo aquela palavra. Mas depois, com o passar dos anos, o Espírito Santo foi adicionando mais alguma coisa. E Deus deixou claro para mim uma direção de que todo homem tem que ter um senso de origem, saber de onde ele saiu, ter um senso de propósito, ter um senso de identidade, um senso de localização espiritual, um senso de realidade do mundo espiritual e um senso de destino. Eu não sei se vai dar para falar tudo aqui, mas o objetivo de trazer esse ensino para os irmãos é para que haja uma organização espiritual, mental em cada um. Jesus, ele foi um homem integral. Em Lucas, capítulo 2, fala que Jesus, ele crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Sabedoria, entendimento mental, intelectual, conhecimento. Estatura, o físico. Ter uma boa alimentação, dormir bem, cuidar do corpo. Graça diante de Deus, comunhão com Deus, relacionamento, vida espiritual, zoé, vida no Espírito. E graça também ele crescia diante dos homens, que é a nossa vida empática de relacionamento, nossa vida de crescimento, de posição social. Então, o nosso modelo, ele nos apresenta os aspectos que compõem uma vida integral. Se você descuida de uma ou outra área da sua vida, você com certeza vai comprometer a sua vida espiritual. Então, nós somos seres integrais. Com isso, aqui, a intenção, nós que estamos saindo de uma pandemia, considerando o mundo que nós vivemos, que hoje, antes da pandemia, eu estava pregando assim, nós vivemos uma neurose coletiva. Depois da pandemia, que foi provocada com a intenção de esmagar a pessoa no seu emocional, aumentou muito os problemas psicológicos, psicossomáticos. Hoje, no Brasil, 123 mil remédios tarja preta são vendidas por dia. Existe uma neurose coletiva, pessoas com problemas de aceleração mental, crises de ansiedade. Tudo isso compromete a sua vida espiritual.